Olá, pessoal! Hoje vou compartilhar com vocês uma história fascinante que poucos conhecem: as misteriosas viagens missionárias dos apóstolos de Jesus. É incrível pensar que esses homens, que começaram sua jornada em Jerusalém, alcançaram os confins do mundo conhecido da época. Você sabia que, segundo antigas tradições, o apóstolo Tomé chegou até a Índia? Pois é. Aquele mesmo Tomé, conhecido como o Incrédulo, teria atravessado territórios imensos para levar a mensagem de Jesus ao subcontinente indiano. Até hoje, existe uma comunidade cristã na Índia que se denomina Cristãos de São Tomé e traça suas origens até o próprio apóstolo. E tem mais. Tiago, conhecido como o Maior, segundo tradições antigas, teria chegado até a Península Ibérica, mais especificamente a região que hoje conhecemos como Espanha. O famoso Caminho de Santiago, que atrai milhares de peregrinos todos os anos, tem sua origem ligada a essa tradição. Mas as histórias não param por aí. André, irmão de Pedro, segundo registros históricos e tradições, teria viajado para regiões ao norte do Mar Negro, alcançando áreas que hoje fazem parte da Ucrânia e da Rússia. Já pensou? Um pescador da Galileia chegando a terras tão distantes? Felipe, por sua vez, teria alcançado a região da Frígia, na atual Turquia. E Bartolomeu? Existem relatos de que ele teria chegado até a Armênia, sendo considerado até hoje um dos santos padroeiros daquele país. O que torna essas histórias ainda mais impressionantes é pensar nas condições de viagem da época. Não havia aviões, trens ou carros. As viagens eram feitas a pé, a cavalo ou em embarcações primitivas. As estradas eram perigosas, cheias de salteadores, e o mar era imprevisível. Imagine só. Esses homens deixaram suas famílias, suas casas, tudo o que conheciam para se aventurar em terras completamente desconhecidas. Não falavam os idiomas locais, não conheciam os costumes, e mesmo assim, movidos por sua fé e convicção, seguiram adiante. Pedro, o líder dos apóstolos, segundo tradições antigas, teria chegado a Roma, onde acabou sendo martirizado. A Basílica de São Pedro, no Vaticano, foi construída sobre o local onde ele teria sido sepultado. João, o discípulo amado, teria se estabelecido em Éfeso, na atual Turquia, onde cuidou de Maria, mãe de Jesus, até seus últimos dias. As ruínas da antiga cidade ainda guardam memórias dessa época. Mateus, segundo algumas tradições, teria viajado para a Etiópia, enquanto outros relatos o colocam pregando na Pérsia. Simão, o Zelote, teria alcançado a Bretanha, atual Inglaterra, embora existam também tradições que falem de suas viagens pela Pérsia. É fascinante perceber como essas viagens missionárias contribuíram para a expansão do cristianismo nos primeiros séculos. Em menos de 300 anos, uma pequena seita judaica de Jerusalém se transformou em uma das maiores religiões do Império Romano. Claro, precisamos lembrar que muitas dessas histórias são baseadas em tradições orais e escritos posteriores. Nem todas podem ser comprovadas historicamente com absoluta certeza. No entanto, o que não se pode negar é o impacto duradouro que esses primeiros missionários tiveram na história da humanidade. O que podemos aprender com essas histórias? Talvez a lição mais importante seja sobre coragem e determinação. Esses homens enfrentaram o desconhecido, superaram barreiras culturais e linguísticas e persistiram em sua missão mesmo diante de grandes adversidades. Também é interessante notar como essas antigas rotas missionárias acabaram se tornando importantes caminhos de intercâmbio cultural. As comunidades fundadas pelos apóstolos frequentemente se tornaram centros de aprendizado e preservação do conhecimento. As jornadas à Europa e ao norte da África. A sua missão não foi apenas uma missão para o Oriente. A sua missão foi uma missão para o mundo. Pedro em Roma. A tradição nos diz que Pedro, o líder dos apóstolos, foi para Roma, onde ele fundou a igreja. A sua história, no entanto, não é uma história de glória. É uma história de martírio.
Ele foi crucificado em Roma de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado como Jesus. Tiago, na Espanha. A tradição nos diz que Tiago, o irmão de João, foi para a Espanha, onde ele pregou o Evangelho. A sua missão, no entanto, não foi uma missão de sucesso. A sua missão foi uma missão de sofrimento. Ele voltou para Jerusalém, onde foi morto por Herodes Agripa I. A sua história, no entanto, é uma história de fé. Outros apóstolos. A tradição nos diz que Simão, o Zelote, foi para a Espanha, André foi para a Grécia e para a Rússia, e Filipe foi para a Frígia, na Turquia. A sua missão não foi uma missão de sucesso. A sua missão foi uma missão de sofrimento. A sua missão foi uma missão de martírio. A sua missão foi a prova de que a nossa fé não é baseada em nossa glória, mas em nossa fé em Deus. 4. As jornadas ao Oriente e à África. A sua missão não foi apenas uma missão para a Europa. A sua missão foi uma missão para o mundo. Bartolomeu na Armênia. A tradição nos diz que Bartolomeu foi para a Armênia e para a Índia, onde ele pregou o Evangelho. A sua missão, no entanto, não foi uma missão de sucesso. A sua missão foi uma missão de sofrimento. Ele foi esfolado vivo por um sacerdote pagão. Mateus na Etiópia. A tradição nos diz que Mateus, o publicano, foi para a Etiópia, onde ele pregou o Evangelho. A sua missão, no entanto, não foi uma missão de sucesso. A sua missão foi uma missão de sofrimento. Ele foi morto com uma espada. Judas Tadeu na Mesopotâmia. A tradição nos diz que Judas Tadeu, o irmão de Tiago, foi para a Mesopotâmia e para a Armênia, onde ele pregou o Evangelho. A sua missão, no entanto, não foi uma missão de sucesso. A sua missão foi uma missão de sofrimento. Ele foi morto com um machado. A sua história não é uma história de fama. A sua história é uma história de fé. A sua história é a prova de que a nossa fé não é baseada em nossa fama, mas em nossa fé em Deus. 5. Por que as jornadas foram secretas? A sua história, em sua simplicidade, nos dá a resposta. O foco da Bíblia. A Bíblia não é uma biografia de todos os apóstolos. A sua história, em sua simplicidade, é a história da igreja primitiva. A sua história é a história de como a igreja se espalhou de Jerusalém a Roma. A sua história é a história de como a igreja, em sua simplicidade, se tornou a igreja universal. A prova da fé. As suas jornadas foram secretas porque eles não tinham um fotógrafo, eles não tinham um cinegrafista, eles não tinham um historiador. A sua jornada foi uma jornada de fé. A sua jornada foi a prova de que a nossa fé não é baseada em nossa glória, mas em nossa fé em Deus. O legado desconhecido. As suas jornadas, em sua simplicidade, deixaram um legado de martírio e de comunidades que se tornaram a igreja. A sua história é a prova de que a nossa fé não é baseada em nossa fama, mas em nosso legado. A sua história não é um mistério. A sua história é uma lição. Conclusão. Os heróis esquecidos. A história dos apóstolos, em sua simplicidade, é a história de homens que, em sua fé, mudaram o mundo. A sua história é a prova de que a nossa fé em Deus é a nossa maior força. A sua história é a prova de que a nossa missão não é uma missão para a glória, mas uma missão para o serviço. A sua história é a prova de que a nossa vida, em sua simplicidade, pode ser a nossa maior bênção. A sua história é a prova de que o nosso chamado não é para a fama, mas para a obediência. O nosso chamado não é para o glamour, mas para a santidade. O nosso chamado não é para a grandeza, mas para a humildade. Se você foi tocado por esta mensagem e quer continuar a explorar as verdades profundas da Bíblia, o Fatos da Escrita é o seu lugar. Pessoal, espero que tenham gostado dessa viagem no tempo.
Se você se interessou por essa história fascinante, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre história e religião. Compartilhe com seus amigos que também se interessam por esses temas incríveis. Nos vemos no próximo vídeo.